Amigo, escolha a paz. Escolha importante essa que nós precisamos fazer, amém? Papai, Ele é tão lindo. Desde o Éden, Ele nos deu o privilégio de fazermos escolhas. Eu acho isso fascinante porque Deus poderia ter criado robôs programados para amá-lo de volta. Afinal de contas, Deus amou e sempre amou. A sua essência é amor. Deus é o amor. Esperando que a humanidade o amasse, Deus poderia programar os corações da humanidade para amá-lo, mas Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus plantou uma árvore lá no meio do jardim, chamada de conhecimento do bem e do mal. Deus deu à humanidade a chance de escolher. E essa árvore, talvez você tenha raiva de Eva e pense assim, o dia que eu chegar no céu eu vou procurar Eva, eu vou atrás dela e vou conversar uma conversa muito séria com ela e vou dizer, por que minha filha, você foi lá comer da bendita da árvore, sendo que tinha tantas outras? Mas queridos, a árvore continua nas nossas vidas até os dias de hoje. Todos os dias nós temos a possibilidade de escolher se nós vamos amar a Deus ou aborrecê-lo. Todos os dias nós temos a chance de escolher se vamos amar ao Senhor ou se vamos abraçar o pecado, a vontade da nossa carne. Então, papai deixou essa escolha e nos deixa essa escolha todos os dias, porque Ele espera que as suas escolhas revelem a natureza do teu amor por Ele. Papai espera que as tuas escolhas reflitam a identidade que você agora tem em Cristo Jesus, um filho amado de Deus. E a maneira como fazemos escolhas traz isso para a superfície. A maneira como escolhemos o que vamos vestir, o que vamos falar, como vamos reagir diante das coisas. Tudo isso mostra para o mundo quem de fato nós somos. Quem de fato somos, como entendemos o amor de Deus. E hoje eu quero pensar com você a respeito de escolher a paz. E eu quero te fazer uma pergunta que talvez te incomode mais até do que você gostaria. Com quem você precisa fazer as pazes? Não precisa responder, só pensa aí. Tem gente que já até cutucou o outro assim, ó, né? Pensa você agora, amém? Com quem você precisa fazer as pazes? Talvez seja um amigo, talvez seja um familiar, talvez seja um cônjuge, alguém da igreja. Quem sabe é alguém lá no seu trabalho. Talvez você precisaria fazer as pazes com alguém que nem está mais aqui. Talvez você precisa fazer as pazes com você mesmo. A busca pela paz, queridos, é a busca da nossa vida. Mas o conflito parece ser a realidade onde nós vivemos. A gente sabe que precisa viver em paz, a gente sabe que precisa escolher a paz, a gente até sabe que escolher a paz é o melhor caminho e vai ajudar a gente a caminhar tranquilo. Porém, a gente às vezes tem tanta dificuldade de fazer essa escolha. Mas a grande notícia da nossa fé é que Deus sabia que nós não conseguiríamos fazer as pazes sozinhos. É por isso que Ele agiu. Percebe que quando a gente olha lá para o Gênesis, lá no Éden, quando a humanidade ali representada por Adão e Eva, eles se dão conta de que pecaram e de que abriram mão de todas as satisfações, pensando que de repente lhes faltava algo, então comem do fruto. Então tem o conhecimento de que estavam nus. Eles se escondem, não é isso que acontece lá em Gênesis? Capítulo 3, onde acontece a queda. Pois é, eles se escondem. E aí papai vem, como ele sempre vem, como ele sempre fazia. E ele sempre permanece. E ele vai, sabendo que a coisa já tinha acontecido. E ele chega a ver que Adão não está lá, esperando como todos os dias. Então ele chama, Adão, cadê você? Como se ele não soubesse onde ele estava, não é? Mas ele dá ainda a chance, a oportunidade de dizer, de confessar, porque é por meio do confessar que vem o perdão. Então Adão vem todo liso, sem graça. E ali naquele ambiente onde surge uma coisa que não existia antes: vergonha. Porque o homem e a mulher estavam nus e eles não tinham, mas agora eles tinham. O pecado faz isso com a gente. E a vergonha nos leva a querer nos esconder e nos afastar de Deus. Mas Deus vem e diz, vem para cá, vem para a luz. Vamos resolver isso. Vamos apaziguar as coisas. E então nós vemos Deus ali no Éden, resolvendo tudo. Nós vemos em Gênesis 3,15 a primeira menção de salvação e de redenção, quando Deus sentencia, né, traz
a resposta para Eva diz que ela vai agora dar à luz com dores multiplicadas. O homem vai ter que comer, né, da terra com o suor do seu rosto. E a serpente, Deus diz que agora ela vai rastejar e que ela um dia vai ter a sua cabeça esmagada, né, ferirá o calcanhar. E ali, nesse versículo, aonde Deus fala sobre a salvação, que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Deus resolveu, apaziguou as coisas, mas a consequência do pecado estava ali. Queridos, para viver em paz, a gente não dá conta de fazer isso sozinhos. Quantas vezes eu já conversei com inúmeras pessoas, vivendo processos de restauração, e elas dizem assim: pastor, é muito bonito tudo isso que você ensina sobre perdão, mas é muito difícil. E eu respondo: sim, eu sei. Porque a gente não é assim um ser angelical porque é pastor, não, irmãos. Dói também. Tem hora até que a gente tem que falar no púlpito, assim: irmãos, as coisas que vocês fazem machucam a gente. A gente não é, sabe assim, aprendiz de Deus, não. A gente é ser humano, igualzinho vocês. Às vezes as coisas que as pessoas falam, que as pessoas dizem, que as pessoas fazem, também machucam a gente. Dói demais. E eu sei o tanto que é difícil perdoar. Eu sei o tanto que é difícil não responder, sabe, da mesma forma como veio. Eu sei como é difícil calar e deixar Deus fazer a justiça dele. Porque às vezes a gente quer fazer a nossa justiça, né? Você quer chegar e chama lá, vem aqui, eu quero saber por que você falou isso. Eu quero e tal, e tal, e tal. E A mais B não é nada disso, não é? Eu tenho mania de querer ser justiceiro, irmãos do céu. Eu preciso ler aquela bem-aventurança, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Justiça não é minha. Minha justiça é um trapo, irmãos. Então eu entrego e falo: Senhor, toma nas suas mãos. Porque a Bíblia diz que é Ele quem ama a justiça e odeia a iniquidade. Então eu entrego nas mãos dEle, para que o meu coração possa viver em paz. Pego essa ofensa e não trago para o meu coração. Mas eu sei que é difícil fazer essa escolha. É muito difícil. Às vezes a gente passa a noite chorando na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero trazer isso para o meu coração. Eu não quero, Senhor, porque isso não é sobre mim. Isso é sobre o coração dessa pessoa que está dizendo essa coisa tão inútil, Deus. É isso que essa pessoa está fazendo, isso que ela fez comigo, isso que ela disse sobre mim. Não é a verdade a meu respeito, mas é sobre o coração dela. É sobre a imaturidade dela, sobre a incapacidade que ela tem de amar, de respeitar, de honrar, de resolver um problema. Não é assim que acontece com vocês também? Amém. A gente então está tudo no mesmo mundo. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 5, 18 a 20. Tudo isso provém de Deus. A paz provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E Ele nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava... Senhor, tenha misericórdia. Tudo isso provém de Deus, do início novamente, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Uau! Por amor a Cristo lhes rogamos, reconciliem-se com Deus. Que graça! Aqui nesse texto nós vemos que nós não seríamos capazes de solucionar a questão da ruptura com Deus. A mesma ruptura que também se transborda nos nossos relacionamentos por falta de paz, por falta de resolvermos as coisas, por falta de muitas vezes andarmos em guerra uns com os outros. Então papai vem e resolve através de Jesus e promove paz entre o mundo e Deus, reconciliando-nos por meio de Jesus que pagou o preço. E não só isso, mas Ele nos dá também o ministério da reconciliação, pelo qual nós agora carregamos a mensagem da reconciliação. Então nós dizemos ao mundo: ei, reconciliem-se com Deus. Ei, você precisa de Deus. Ei, você precisa de um Salvador. Então nós que fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus, agora carregamos a mensagem da reconciliação. Está fazendo sentido isso para você? Esse texto ele nos dá duas verdades poderosas. Primeiro, Deus já fez as pazes conosco por meio de Jesus. Glória a Deus. Segundo,
Ele nos deu a tarefa de levar essa mesma mensagem de paz ao mundo. Então nós somos os embaixadores dessa paz. Nós somos os embaixadores dessa mensagem. Para sermos embaixadores eficazes, nós precisamos viver a paz que pregamos, irmãos. Você me ouviu? Nós precisamos viver a paz que pregamos. Romanos 12:18 vai dizer: se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Eu tenho para mim que, para a gente madura, sempre depende da gente viver em paz com os outros. Sim ou não? Eu falo isso por causa da minha observação no meu laboratório doméstico. Eu tenho 4 filhos e eu posso observar muito facilmente que normalmente o mais maduro ou mais velho, ele sempre tem que ceder para poder ter a paz ali, sabe? Sabe aquela história do: mãe, ele pegou meu carrinho. Ah! Ô, meu filho, empresta um pouquinho para ele, ele é pequenininho. Ele não entende, mas é meu, eu sei, meu filho não entende o que é meu, o que é seu. Ele não sabe dividir ainda. Tá bom, mamãe, toma. Eu tenho pra mim que gente madura tem sempre o poder, sabe, nas mãos, de gerar paz, de ceder, de falar: tá bom, irmão, vamos lá, vamos caminhar mais uma milha, vamos juntos. Eu entendo que talvez você ainda não tenha chegado num nível onde você compreenda coisas espirituais nessa profundidade. Então eu vou ter paciência contigo. Toma aqui o carrinho, tá? Vamos ficar em paz. Pede desculpa até pelo que você não fez, né? Não é assim? Já não viveu isso na sua vida? Pede desculpa, não fiz nada, não, mas pede desculpa mesmo assim. Vamos viver em paz. Nosso pastor sempre diz: melhor do que declarar paz é viver em paz. Tem gente que às vezes pergunta: pastora, mas vocês não cumprimentam as pessoas com a paz do Senhor? Nem sempre, às vezes a gente faz isso, é um costume, né? É um costume cristão, e a Bíblia fala que a gente tem que saudar uns aos outros com a paz. Queridos, mas eu acredito mesmo que saudar a pessoa com a paz é mais do que falar a paz do Senhor, ou graça e paz, ou como você queira, né? Porque os presbiterianos falam de um jeito, os assembleanos do outro, e aí vira uma guerra que eu falo: gente, isso era para ser paz? E aí já me confunde a cabeça, mas enfim... Voltando, melhor do que falar a paz do Senhor, a gente precisa viver em paz. Faz sentido isso? A gente tem que viver em paz. Tem um monte de gente dizendo a paz do Senhor aí, mas está vivendo em guerra, falando mal um do outro, degladiando o irmão em casa, né? Chega em casa, está cortando o bife, mas parece que está cortando o irmão, assim, ó, porque fulano, não sei o que lá, né? Deus o livre. Imagine se for o pastor, aí corta com força. Só a graça de Jesus. Irmãos, a gente precisa aprender a viver em paz, amém? Viver em paz. Então, para que a nossa paz seja restaurada, eu quero mergulhar rapidamente com você aqui em 4 áreas, onde essa paz dos céus, essa paz que excede o entendimento, ela precisa ser restaurada dentro de nós. E a primeira área que essa paz precisa ser restaurada é: faça as pazes com as pessoas. Às vezes a maior barreira que a nossa adoração encontra não é falta de fé, não. Às vezes a gente tem muita fé, mas às vezes a barreira que a nossa adoração encontra é falta de perdão. Eu já conversei com pessoas que diziam assim: nossa, eu vou orar, parece que minha oração não passa do teto. Será que você não está precisando perdoar alguém? Será que você não está precisando restaurar a paz com alguma pessoa? Às vezes a pessoa vem para uma celebração como essa e ela entra e sai do mesmo jeito. Será que o seu coração não precisa ser resolvido? Jesus nos ensinou isso de uma maneira muito clara. Olha o que diz Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, olhe isso, deixa a sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com ele. Depois, então, volte e apresente a sua oferta. Uau! Uau! Querido, não é sobre oferta, é sobre coração, sempre foi sobre coração. Porque se você entregar a sua oferta aqui, você tiver, sabe, com um problema mal resolvido, com alguma situação que você não alinhou, o dinheiro vai ser depositado, e ele vai ser muito bem usado, porque a gente tem muita coisa para fazer nessa igreja. Agora, Deus não recebeu a sua adoração. E às vezes o impedimento, a barreira que a tua adoração está encontrando, não é falta de fé, não, porque você até crê, você tem fé no que você está fazendo. Mas a barreira para que Deus receba a tua adoração, para que a tua adoração suba ao Senhor, é um coração fechado,
encarcerado na mágoa, encarcerado na falta de perdão. Livre-se disso. Faça hoje a escolha da paz, em nome de Jesus. É isso que você precisa para mudar essa história, para que então a sua adoração suba. Lembra de Caim e Abel? Não era sobre o que estava ali em cima, mas era sobre o coração que eles estavam apresentando diante de Deus, queridos. Então procure ter paz com as pessoas, para que então, sabe, toda a sua adoração, toda a sua entrega, toda a sua oferta possa ser recebida no céu em nome de Jesus. Jesus está nos dizendo que a sua oferta de louvor, a sua adoração a Deus está ligada à forma como você se relaciona com o seu próximo. Perceba que a relação com o seu próximo, ela é tão mais importante até do que aquilo que você vem entregar aqui. Vai lá primeiro, resolve, depois você entrega. Por quê? Porque, como eu disse, querido, o dinheiro vai ser usado, mas a sua adoração não subiu para Deus. Não subiu. A mágoa e o rancor são cadeias que nos prendem. A reconciliação, ou pelo menos o esforço para alcançar a reconciliação, é um ato de adoração. E o que é adoração? A gente tem que entender, a adoração não é só essas músicas que o povo canta aqui também. Adoração é a intenção do meu coração. A adoração é a minha resposta àquilo que Jesus fez. Então tudo o que eu faço na intenção de agradar e alegrar a Deus, isso é adoração. Não é só cantar. Então se eu corto o cabelo, eu faço isso com a intenção de agradar a Deus, eu estou adorando. Se eu desempenho o meu trabalho na segunda até sexta-feira, no sábado, com a intenção de alegrar a Deus, promover o reino de Deus, eu vou fazer o meu melhor. E a excelência é honrar a Deus e abençoar as pessoas. E isso é adoração. Não limite a adoração a esse período de 20 e poucos minutos que a gente fica aqui cantando, porque você está limitando o que de fato é adoração. E talvez você não esteja conseguindo deixar fluir a tua adoração, porque o teu coração está fechado, trancafiado pelo rancor. Não é sobre provar que você está certo, mas é sobre restaurar a comunhão. Como eu disse para vocês, irmãos, eu tenho mania de querer ser justiceira, sabe? Eu peço, Jesus, esmaga meu coração, me quebra, me desfaz. Senhor, eu sou aquele tipo de pessoa, irmãos, que eu quero ir lá, eu quero resolver, eu quero falar, não, Dorca, vem aqui. Não foi bem assim, porque eu tenho provas. Sabe assim? Eu sou aquela. E ai, gente, eu tô aprendendo com Jesus que tem hora que a gente fala, não resolve, e parece que só piora as coisas. Já teve essa experiência? Que às vezes você senta para conversar com a pessoa e você fala assim, meu irmão, mas não é assim, vem aqui, porque aconteceu assim, porque foi isso. E a pessoa não está com o coração aberto para você. Parece que entra aqui e sai aqui, você perdeu o seu tempo. Parece que a pessoa às vezes fica até mais irritada com você do que estava antes. E tudo que você tentou explicar, em vez de melhorar, piorou a coisa. E eu tenho aprendido, sabe, ao longo desse tempo, que muitas vezes o caminho é ir para o joelho mesmo, sabe? É orar. É orar. Orar, derramar as minhas orações diante do Senhor, até que aquele coração se amoleça, até que aquele coração se apazigue, até que o Espírito venha, quebrante, e as escamas caiam, e Ele mesmo promova a paz. Porque não adianta a gente querer procurar a justiça com as nossas próprias mãos, não é verdade? Não adianta. Agora, quando o nosso coração está sendo direcionado, impulsionado pelo Espírito, para que a gente resolva as coisas, resolva. Não fique com isso guardado dentro de você. E quando você tiver a chance de conversar, entenda, não é sobre quem está certo, quem está errado. Porque, querido, se nós estamos com um relacionamento quebrado, os dois erraram. As duas partes erraram. Aquela que feriu, aquela que ofendeu, mas aquela que também guardou rancor, aquela que também disse assim, também não vou lá, também não vou mais na igreja, também não vou mais na célula, né? Todo mundo errou nessa relação. Então a gente tem que sentar, resolver e se perdoar, até porque quando alguém erra contigo e essa pessoa falhou, ela realmente agiu de má fé com você, mas você guardou mágoa no seu coração, você também está pecando porque está com mágoa. Não é verdade? Então, queridos, o caminho para isso é sentar, é conversar, sabe? É abrir o bocão e lavar o coração, para que a gente possa viver em paz. Segundo, faça as pazes consigo mesmo. Muitos de nós vivemos em guerra com a nossa própria mente, sim ou não? Meu Deus, a gente tem um mundo, né? Um universo de pensamentos assim. E às vezes a gente vive em guerra com a gente mesmo. Às vezes a gente não tem paz na vida porque nós estamos lutando contra nós mesmos. Somos os nossos piores críticos, nossos piores algozes,
nós nos condenamos por erros do passado, por falhas que nós ainda sentimos vergonha nos nossos dias de hoje. Ou nós temos um auto-olhar muito depreciativo. Só que Deus, queridos, Ele tem uma visão totalmente diferente. A visão de Deus por você está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz: portanto, se alguém está em Cristo. Quantos estão em Cristo aqui essa noite? Aleluia. Aqueles que estão em Cristo são nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Você pode dar um glória a Deus por isso. As coisas velhas já passaram. Pare de se condenar. Deus não te condena mais. Você lembra daquela mulher? Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e ela é trazida por uma multidão querendo apedrejá-la. Você lembra disso? Então eles trazem aquela mulher até Jesus e o teste, na verdade, era com Jesus. Ela estava sendo só o bode expiatório da situação. Porque o povo queria, na verdade, saber como que Jesus ia agir com aquela mulher. Mas, no caso, ela estava ali, envergonhada, um monte de pedras na sua direção. E Jesus começa só a escrever algo na terra, no chão onde ele estava. O que será que ele estava escrevendo ali? Será que eram os pecados daquelas pessoas? Eu não sei. O fato é que aquele silêncio promoveu a justiça do céu. E cada um foi largando a pedra pelo caminho, saindo em silêncio. E a mulher fica. Então Jesus pergunta para ela: mulher, onde estão aqueles que estavam te acusando? Ela olha em volta. Eles não estão mais aqui, Jesus. Eu também não te condeno, filha. Vá em paz. Não peque mais. Vá em paz. Eu também não te condeno. Vai ser livre. Jesus já pagou o preço pela tua vida. Às vezes você está na igreja, você entende, você lê a Bíblia, mas você às vezes está preso ao passado. Você não consegue viver o novo de Deus porque você olha para as coisas que você fez, ou até para as coisas que fizeram com você no passado, e você se rotula. Você diz: não, Deus nunca usaria uma pessoa que fez o que eu fiz. Não, Deus nunca falaria através de uma pessoa que viveu a história que eu vivi. A minha história é assim, os meus erros. E você vai se enclausurando nessas mentiras malignas. E sabe quem está sentado no trono do seu coração? Não é Jesus, mas é o seu passado. É tempo, queridos, de destronar todas essas coisas, para que Jesus possa estar no trono dos nossos corações. A Ele seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém? Você é uma nova criação em Jesus. A vergonha e a culpa não tem mais lugar na sua identidade. Não. A sua identidade não mais definida pelos seus erros, mas pela graça de Deus. A graça de Deus é quem define quem você é. O caráter imutável de Deus é quem define quem você é. Quem você é? Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou perdoada, eu sou lavada, eu sou remida. É isso que eu sou. Isso não tem a ver com as coisas que eu fiz, graças a Deus. Isso não tem a ver com as coisas que fizeram para mim, graças a Deus. Isso tem a ver com o que Ele fez por mim. E isso não muda. Ninguém pode mudar o que Jesus fez por mim, então ninguém pode mudar quem eu sou. Então, queridos, não tem como. Na adoração eu sou extravagante mesmo. Diante da mesa eu choro mesmo. E eu quero chorar sempre, me emocionar, porque só quem foi muito perdoado é que ama demais. Só quem sabe da lama, do peso que foi tirado é que responde com genuíno amor e com extravagância. Então, em nome de Jesus, pare de se condenar. Tem gente que às vezes está dentro da igreja, está aqui, veio vontade de adorar, levantar a mão, dar um glória a Deus. O diabo vai lá na tua mente e fala assim: agora você quer fazer agora oração. Não é assim uma batalha na mente da gente? Não foi você que estava agora mesmo brigando lá com seu marido? E aí a gente já murcha, né? Perde a oportunidade de adorar o Senhor. É agora que você tem que levantar a mão e falar assim: adoro mesmo, porque Jesus já me perdoou. Aleluia!
Meu passado não existe mais diante de Jesus. E meu passado pode ter sido há 5 minutos atrás. Se eu já estou arrependido, Jesus já me lavou. Eu sou perdoada. E sobre Ele eu levanto as minhas mãos limpas. E apresento um coração puro. Amém, igreja? É assim que tem que ser o nosso coração diante do Senhor Jesus. O nosso passado não existe diante de Jesus desde que arrependidos confessemos os nossos pecados e mudemos de atitude. Porque foi isso que Jesus disse para aquela mulher. Vai e não peque mais. Terceiro, faça as pazes com a família da fé. A igreja, queridos, que deveria ser um lugar de paz, muitas vezes sofre tanto, com tanta divisão, sim ou não? A igreja que deveria ser um lugar de paz, sofre tanto, com tanta mágoa. E isso não é algo que eu esteja falando que sabe assim, você esteja alheio a isso. Você sabe bem disso. No Brasil, gente, você anda numa rua, com toda certeza você vai achar ali uma farmácia, um salão de beleza e uma igreja. Não é verdade? A igreja de não sei do que, não sei do que, não sei o que lá. Igreja babá, igreja isso e aquilo. Porque o diabo, ele sabe que a estratégia dele lá atrás, com a igreja primitiva, que foi a perseguição, fez com que a igreja crescesse, se fortalecesse e expandisse. Então ele viu, meu Deus, deu um tiro no pé. Pensa o diabo dizendo, meu Deus. Ai, Deus. Deu um tiro no pé, porque ele começou a perseguir a igreja e o negócio explodiu, cresceu. Matava um crente e brotava 30. Não era isso? Os mártires e aquela coisa, foi isso que fez o evangelho crescer. Só que daí ele viu assim, não deu certo isso aqui não, vou ter que fazer diferente. E então ele muda a estratégia, ele começa a semear a divisão. E aí ele viu que dá certo. Porque a divisão enfraquece. A divisão dentro da igreja faz com que o mundo lá fora não entenda. Ou você nunca conversou com alguém que perguntasse para você assim, mas como que é? Assim, porque a sua igreja qual que é mesmo? Ah, igreja batista. Mas lá na rua da casa da minha mãe tem uma igreja batista fulana de tal. E é a mesma igreja sua? É que eu não entendo muito bem os crentes, é tanta igreja. Já ouviu isso? Alguém? Dá uma vergonha, não dá não? E isso prejudica a gente falar do amor de Deus. É por isso que Jesus, na oração chamada oração sacerdotal, registrada em João capítulo 17, o clamor de Jesus ao Pai era: Pai, que eles sejam um. Porque a unidade gera autoridade. Então, irmãos, a gente precisa pelejar para viver em paz com a família da fé. A gente não pode deixar que a divisão cresça no nosso meio. Nós não podemos, irmãos. Não podemos. Nós precisamos orar, clamar, interceder e buscar a paz. Buscar a paz, resolver questões. Irmãos, a nossa peleja é contra o diabo, mas tem gente que está atirando para o lado. A gente está na trincheira, em vez de atirar, o diabo está atirando para o lado. Tem pastor que sobe no púlpito, em vez de ele pregar o evangelho, ele fica atacando outras igrejas. Misericórdia. Meu Deus, irmãos, como nós precisamos clamar ao Senhor. Pedir ao Deus misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia do coração dos pastores, dos líderes, que não entendem a sua identidade no Senhor, e eu não sei por qual motivo. Eles querem atacar as outras igrejas, os outros pastores, em vez de usar o púlpito para pregar o amor de Deus, disseminando a própria divisão dentro da sua própria igreja, na sua própria comunidade. É tão triste isso. É tão triste. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe, queridos? Que nós possamos desejar viver em paz, em nome de Jesus. Olha o que diz em Efésios 4, versos 1 ao 3. Suplico-lhes que vivam de modo digno da vocação que receberam, esforçando-se para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Percebe que precisa de um esforço para preservar a paz? Percebe que tem um esforço envolvido em que nós mantenhamos a unidade no corpo de Cristo? Tem um esforço, querido, que é meu e seu.
É aquela coisa do você entender que você é o filho maduro, mais velho, e falar assim, tá bom, ó irmão, vamos lá. Sabe, pare com isso. Por favor, vamos viver em paz. Vamos viver aquilo que Jesus está propondo para nós. Se esforça para viver em paz com a tua igreja. Em nome de Jesus, querido. Isso é para o teu bem. É para o teu benefício. Muitas vezes nós estamos, vivendo situações desastrosas na nossa vida pessoal, nas nossas escolhas, e nós não entendemos. E a gente procura razões. Deixa eu te dizer, a divisão, o coração fechado com a tua igreja, com os irmãos da tua igreja, é uma das razões da tua vida não estar acontecendo. É uma das razões das portas estarem fechadas. Porque a honra é uma chave que abre portas, porém a desonra sela todas elas. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Então muda a semente se você quer colher diferente. A paz na igreja não é automática, é algo que exige um esforço. Isso inclui respeito, isso inclui a submissão aos líderes que Deus colocou sobre nós. Nós não vamos concordar com tudo, queridos, porque eu penso de um jeito, você pensa de outro. Eu gosto de verde, você gosta de amarelo, sei lá. Tá me entendendo? Viver em unidade não é que nós vamos ter concordância sobre todas as coisas, mas, queridos, sobre as coisas fundamentais, nós precisamos estar ligados. Nós precisamos estar em concordância. A Bíblia diz que aquilo que concordarem na terra, como é? Já terá sido ligado nos céus. Percebe? Que o céu sempre se antecipa às nossas reações. Então nós precisamos nos esforçar em concordar na terra, irmãos. Foi proposto uma atividade, concorde com isso, se esforce para isso, escolha estar aqui. E no seu coração, se ainda você não entende algo que os teus pastores, que os teus líderes estão te orientando, queira obedecer. Inclina o teu coração, de forma bem intencional, ore e diga: Senhor, eu não estou entendendo, mas o Senhor que esclarece todas as coisas me traga o entendimento. E eu vou obedecer porque eu quero ser abençoado. Porque você fazer resistência, queridos, à sua liderança não vai fazer mal para nós. É claro que a gente fica muito triste, a gente sofre e chora muito. Mas você está saindo debaixo da cobertura de Deus. A vida financeira vira um caos. Eu não estou jogando praga em você, só você ler a Bíblia. A Bíblia está falando sobre isso. A vida financeira vira um caos, os seus relacionamentos viram um caos. Tudo na tua vida, às vezes até possibilidade de enfrentamentos na área da saúde você tem. Não é porque Deus está te castigando, porque Deus não faz essas coisas. Não é porque estão rogando praga em você, porque você é um filho de Deus, isso não existe para nós. É porque você saiu debaixo do guarda-chuva. Se você está debaixo do guarda-chuva, você está protegido. Agora, se você saiu, você está debaixo do toró. Pode cair um raio na sua cabeça. Você pode ser atim. É isso, queridos. Então, em nome de Jesus, faça um esforço intencional, em obedecer, em se submeter. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 13, verso 17. E eu quero, em nome de Jesus, que você leia isso junto comigo. Vai aparecer aqui? Maravilha. Vamos lá? Juntos? 3, 2, 1. Obedeçam e submetam-se à autoridade deles. É a palavra de Deus, queridos. A paz na comunidade é uma responsabilidade compartilhada. Você tem a sua parcela de responsabilidade em viver em paz. É sobre viver com humildade, com amor, com um coração pronto para perdoar. Pronto, para ter compaixão, para ter misericórdia. Para que a igreja possa ser, de fato, um farol de paz para o mundo. Um farol de paz para o mundo. O evangelho precisa fazer sentido para quem vai entrar por aquelas portas. Porque às vezes a gente faz um evangelismo tão bem sucedido lá fora. A gente ganha as pessoas para Jesus. Mas na hora que elas entram aqui dentro, elas olham e falam assim: não estou entendendo. Não faz sentido com a mensagem que eu recebi lá fora. Eu não entendo esse povo dividido. E aí as pessoas não ficam. E essa não é a realidade dessa igreja, amém? Mas a gente recebe cada palavra ministrada aqui de duas formas. Me escute. O remédio, porque se a gente está com alguma doença, a gente tem que tomar um remédio para sarar, amém? Então
Então a palavra de Deus vai ser sempre para você. Ou é remédio quando você precisa dela para você sarar, ou é vacina para te prevenir. Tá bom? Então recebe em nome de Jesus. Seja como remédio, seja como vacina, mas receba essa palavra, porque é de Deus para nós. Amém? Eu sou a primeira da fila recebendo aqui. Quarto, faça as pazes com Deus. Todas essas formas de reconciliação com os outros, consigo mesmo, com a família da fé, nascem de uma única só fonte, a reconciliação com Deus. Se nós não estamos reconciliados com Deus, a gente não vive em paz com ninguém. Pronto, essa é a verdade. Então a primeira escolha que você tem que fazer é viver em paz com Deus. Eu não sei como está o seu coração, se está em guerra com Deus, se você se afastou dele. Mas hoje é dia de você fazer as pazes com o seu Criador. O pecado, ele cria essa separação entre a humanidade e Deus. E Jesus veio, ele já pagou o preço. Ele é o príncipe da paz. E através da morte e ressurreição, a paz foi restabelecida. 2 Coríntios 5:20. Por amor a Cristo lhes rogamos, reconciliem-se com Deus. Se você ainda não fez as pazes com Deus, ou se você está no momento de distância dele, o Senhor hoje está chamando você de volta. Volta para a casa de Deus. Volta para a presença de Deus. Volta para Jesus. Você precisa de uma igreja, viu, querido? Hoje o Senhor tem 2 convites aqui para você. É para você que precisa reconciliar-se com Deus e entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia. E o outro convite é para você que de repente está aí flutuante. Você vai numa igreja, vai na outra, assiste o culto online. Eu quero te dizer que você precisa pertencer a uma igreja. Hebreus vai dizer que nós não podemos deixar de congregar, principalmente quando sabemos que se aproximam os últimos dias. Então nós precisamos estar juntos. Você precisa ter uma família da fé. Você precisa ter irmãos que te impulsionem. Você precisa ter pais espirituais que te dão direção e que te apontam para o seu destino profético. Você precisa de uma igreja. Não tem como ficar indo sabe? É muito bom assim, irmão. Você fica numa igreja, a hora que você achar uma coisa que você não gosta, você vai embora. Mas e aí? Como é que você vai ser lapidado, tratado, ensinado? Sabe como uma flecha preparada, lapidada para ser colocada num arco e alcançar um alvo? Você nunca vai chegar nesse lugar se você não pertencer. E hoje é dia de pertencer. Amém? Jesus tem esse convite para você essa noite em nome de Jesus. Todas essas formas de reconciliação com os outros, consigo mesmo, com a família da fé, tem essa prerrogativa. Você precisa se reconciliar primeiro com Deus. E a mensagem final encerra esse tempo com você dizendo que a paz com Deus é o fundamento de qualquer outra paz. Talvez você está precisando de paz na tua vida. Talvez você está precisando de paz lá dentro da tua casa. Talvez essa semana lá no teu trabalho você disse assim: meu Deus, como eu preciso de paz. Eu preciso de paz. E talvez, para que essa paz comece a reinar abundante na tua vida, você precisa voltar a ter paz com Deus, se relacionar com Ele. Lembra o que eu disse enquanto ministrava a ceia? Jesus pagou um alto preço, não só para te livrar dos teus pecados e do inferno, mas para te trazer para perto outra vez.